Eu comecei como pesquisador na Editora Abril, depois eu fui para a Veja. A partir dali, não sei porquê, foi na Veja que começaram a achar que eu me dava bem com crime, porque eu não sabia que eu tinha essa característica, eu era um para-raio de problema. Sempre caía para mim problema, para eu resolver. E até hoje é assim. E aí eu não sei se eu nasci para isso, eu sempre atraí isso. E acho que as pessoas que me empregaram viram isso muito antes do que eu visse. Eu era editor de cotidiano da Folha, que antigamente chamava Editoria de Geral, e eu precisava de um repórter de polícia e fiz um concurso para selecionar jornalistas para a área de polícia e o Tognoli foi um dos candidatos. Ele vinha da revista Veja São Paulo, onde ele estava começando na revista Veja, tinha feito algumas matérias de destaque e foi um episódio interessante, uma coisa curiosa, que o Otávio Frias Filho, o diretor do jornal e então filho do dono, hoje um dos acionistas do jornal, é uma pessoa que estuda muita filosofia e etc., muito interessado digamos, em alta cultura. E o Otávio, eu contratei o Tognoli, passou uns dias, o Otávio costuma andar pela redação, assim, vai observando e depois pergunta algumas coisas, por que aquela mesa estava assim, ou quem é aquela pessoa e tal. E aí chegou para mim e falou, quem é aquele repórter, quem é aquele jornalista lendo Wittgenstein? E o Tognoli tinha ido para a redação lendo um livro do Wittgenstein, que é um filósofo que ele gosta muito. E eu disse, o Cláudio Tognoli, repórter de polícia. E o Otávio ficou muito impressionado que um repórter de polícia estivesse lendo Wittgenstein. E isso despertou uma certa simpatia pela figura. Eu sempre fui uma pessoa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Sempre. Quer dizer, eu estou apurando um crime e está tocando uma música na minha cabeça. Eu sou um asterisco humano, uma pessoa que não para. Eu tenho mestrado em psicanálise, meu orientador foi o Timothy Leary, que foi o guru do John Lennon, para aquele compôs Come Together. Eu fiz meu doutorado em filosofia das ciências, tudo na USP. E eu sempre evitei trabalhar com cultura, porque eu gosto de reportagem de crime. E então, eventualmente, quando o Zeca Camargo era editor de música da Ilustrada, ele me enchia o saco para eu escrever capas da Ilustrada sobre algumas bandas. Eu fiz algumas vezes, mas nunca me tocou. Pelo mesmo motivo que me afastou de palco. Eu acho que o mundo tem problemas mais urgentes do que ficar falando da banda, de não sei o quê. O Tognoli é autor de algumas grandes importantes investigações jornalísticas. Eu citaria, por exemplo, alguns casos de lavagem de dinheiro de brasileiros nos Estados Unidos, durante o período que ele esteve em Miami. Relações muito longas com algumas figuras seminais, como Timothy Leary. Quer dizer, a relação dele, que quase virou uma relação pessoal, etc., mas que é uma produção de textos, de histórias, isso tudo é muito importante também, né? Investigações longas. Eu era repórter especial da Folha de São Paulo, eu não parava no Brasil, só fazendo coisa fora, e coisa muito problemática, de me infiltrar em Cuba, de cobrir golpe de Estado no Haiti várias vezes, coisa dificultosa, investigar a máfia na Sicília, coisa assim. E aí eu queria largar a Folha. Eu não estava ligando para aquele status. Eu nunca liguei para status, eu larguei bons empregos, sabe? Sim, eu fui o editor que o introduziu no jornal, que o contratou na Folha de São Paulo. Depois, como secretário de redação, eu acompanhava também, aí eu acompanhava todas as editorias, como seria em outros jornais é chamado redator-chefe esse cargo. E depois também aconteceu o seguinte, por coincidência, eu saí do jornal, fui dirigir o Jornal da Tarde, esse jornal que acaba de falecer. E quando eu estava lá, o Tognoli tinha saído da Folha e eu o convidei para trabalhar no Jornal da Tarde. E ele foi lá também, ficamos juntos lá, por mais tempo até, trabalhando diretamente, porque ele era repórter especial. Então, digamos,
tinha contato mais frequente com ele até do que na Folha. A Folha não deixava, na época, ter duplo emprego. Aí eu peguei, fui para a CBN e para o Jornal da Tarde. E foi aí que eu já era assim, repórter especial, ou seja, eu tinha o meu tempo livre para eu fazer o que eu quisesse, quando eu quisesse, como eu quisesse. E aí foi a oportunidade de eu começar isso. Nos anos 80, eu tinha feito meu mestrado e eu queria fazer meu doutorado, manter minha carreira acadêmica. Um jornalista que traz outras referências, no caso dele, por exemplo, da filosofia, da literatura, às vezes da música popular, quer dizer, um repórter que é músico, estuda filosofia e tal, quer dizer, ele acaba tendo um tipo de repertório literário, repertório de imagens, repertório de histórias muito mais rico do que o normal. Eu acho que esse é o grande patrimônio do Tognoli, quer dizer, a cultura geral que ele tem. Certamente é um dos melhores repórteres que o Brasil tem, talvez o melhor. Ele tem fontes incríveis na área de polícia, que é a área que ele se especializou, mas ele também em outras épocas teve fontes em outras áreas também. Eu diria que ele subiu um degrau, digamos, na carreira literária. Eu acho que o jornalismo é uma profissão de formigas do texto, né? O Tognoli já está num nível, ele está fazendo livros que são best-sellers, etc., né?